Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no canal Proficar Meu Canal. E hoje nós vamos começar a falar da eletrônica digital. Como assim, Sora? Por onde nós vamos começar? A gente vai começar pelas bases binária, decimal, octal e hexadecimal e a conversão entre essas bases e a aritmética binária? Não. Isso nós vamos deixar para matemática aplicada. Nós vamos começar com as portas lógicas principais, as portas lógicas derivadas e também o circuito integrado. Essa parte é muito importante, então seja bem-vindo a essa fase do jogo e me acompanhe. Vamos lá? Bora comigo? Aprender mais um pouquinho? E também não esqueça de compartilhar, de curtir, também de deixar sua dúvida, de perguntar, porque este é o momento de aprender. Bora lá comigo. Então, tá passando aqui para vocês. Vocês estão sozinhos, né, na internet. E digita assim, ó, circuito integrado. Vou tirar aqui. O que vai aparecer? Vai aparecer uma infinidade de CI. E o que é o circuito integrado? O circuito, né, é um caminho fechado, integrado são os componentes que são interligados entre si dentro de um CI. Ah, tem uns que falam assim, olha, baratinha. Não é mais baratinha. Não é trequinho, negocinho, nem bagulhinho. Lembra? Vocês já assistiram esse vídeo. O que eu tenho aqui? Vou pegar aleatoriamente uma imagem, tá? Isso aqui é um circuito integrado. Como é que eu identifico ele e como eu apresento ele? Eu tenho um CI nesse formato retangular, por exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pinos, sendo 7 de cada lado. Eu tenho a parte da frente, que tem esse chanfro aqui. Eu tenho a parte de trás. A parte da frente se chama top, em inglês, né? Bottom, em inglês também, a parte de trás. E eu tenho um chanfro aqui, que é essa bolinha, que ela pode ser rebaixada ou não, ou pode ser apenas pintada, que indica que este aqui é o meu pino 1. Tá, Sora, eu entendi o que é um circuito integrado. Tem vários modelos, tá? Para cada modelo vai ter um código, vai ter um encapsulamento. Opa! O que é o código? São esses números e letras aqui impressos no corpo do componente. E o encapsulamento é o formato dele, ó. Esse é retangular, esse é quadradinho, por exemplo, tá? Mas isso aí nós vamos voltar a falar. Eu quero saber sobre as portas lógicas principais. Por que eu tenho que saber de portas lógicas? Para depois poder entender o CI. Portas lógicas principais. Coloquei na internet, me apareceu este monte de coisas. Sora, o que eu acho aqui? Bom, quando eu coloco portas lógicas principais, aparece muita coisa na internet. Vamos pegar aqui. Eu tenho, por exemplo, porta lógica AND, porta lógica OR e porta lógica NOT, tá? Além de outras tabelas aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aparece de novo a AND, a OR, a NOT, mas aparece outras aqui, que são as derivadas, que vai ser outra aula, que vai ser outro vídeo. Então, vamos prestar atenção. Ah, são 3 as portas lógicas principais? Sim. Quem são elas? A AND, ou E, em português, a OR, ou a OU, em português, a NOT ou a não em português, tá? Tanto faz em português como em inglês, mas aparecem essas duas nomenclaturas aqui, porque vocês vão achar a maioria das coisas em inglês, em javanês, em chinês, em outra língua que não é a nossa. Por isso que eu já mostro assim. Primeira porta lógica principal dessa noite. Digitei ali, ó, porta lógica NOT. E já vou clicar nela. Vocês viram que a internet mostra muita coisa, mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente quer ver, ó. Porta não, entre parênteses, NOT. Qual é a descrição dela? Tá? Tô olhando para ela aqui. Tem um pino de entrada, olhando de frente à minha esquerda, e um pino de saída, olhando de frente à minha direita. O símbolo dela é um triângulo com uma bolinha na ponta. Ah, então eu já consigo identificar
no meio de muitas imagens e muitas simbologias, a porta lógica NOT. Sim, já sei que ela tem uma entrada, este primeiro aqui, pino aqui é a entrada, e esse outro pino aqui é uma saída, tá? Então, ela só tem um pino de entrada e um pino de saída. Sora, tem a possibilidade de ter mais pinos de entrada ou mais pinos de saída numa porta lógica NOT? Não, não tem essa possibilidade. Então, eu já aprendo aqui que ela tem uma entrada, uma saída e o símbolo dela é um triângulo com uma bolinha na ponta, sendo ele vazado ou não. Aqui no caso tá, ele tá pintadinho, tá? Mas não precisa ser assim. Eu chamo essa entrada aqui, por exemplo, de A e a minha saída de A negado. Ou seja, entra um sinal aqui e ele sai invertido na minha saída. Como assim? Por exemplo, aqui do lado eu já tenho uma tabelinha verdade, onde a letra A é a minha entrada e a letra A negada é a minha saída. Quando eu coloco 0 na minha entrada, então eu coloco um zerinho aqui, ó. Coloco um 0 aqui, o que que vai sair aqui? Vai sair 1, ó, saiu 1 no A negado. E se eu colocar 1 aqui, vai sair 0 na minha saída, porque ela é uma inversora. Uma NOT é uma porta lógica inversora. Passando a limpo, este é o símbolo, tem uma entrada, uma saída, o símbolo dela é um triângulo com uma bolinha, né? Entre essa entrada, esse pino de entrada e este pino de saída. Entra 0, sai 1, ou entra 1 e sai 0. Por que que eu estou falando de 0 e 1? Porque nós estamos falando da eletrônica digital, que trabalha só com 0 e 1. Sora, por que que eu tenho que aprender sobre a porta lógica? Porque eu quero conhecer um circuito integrado. Eu quero comprar um circuito integrado, eu quero montar um circuito digital que eu vou utilizar um circuito integrado. Mas para eu chegar no circuito integrado, eu tenho que começar conhecendo as portas lógicas. Primeiro, as principais. E a primeira que eu estou apresentando para vocês é a porta lógica NOT. Então vamos conhecer o circuito integrado da porta lógica NOT? Vamos, agora. Vai mudando a fase do jogo, tá? Coloquei aqui, ó. Circuito integrado da porta lógica NOT. Nós vamos comprar este componente eletrônico aqui. É um CI. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pinos. Tem uma descrição aqui em cima, pode ver aqui que tem um código, né? Tem uns números, letras ali, e ele tem um código SN74HC04M. Essas letras têm um significado. Como é que eu identifico isso? Uma outra aula que eu vou falar para vocês sobre ficha técnica ou datasheet. O que vocês têm que absorver agora é que o número deste CI aqui, o código dele é 7404. Também vou explicar em uma outra aula porque que tem essa numeração. Só que já vou adiantando que essa numeração se chama part number. É assim que se chama o número do CI, do circuito integrado. Também vou falar agora para vocês de invólucro, ou seja, ele é retangular, neste caso aqui, ó. Mas tem outros modelos, conforme eu passei para vocês ali antes, ó. O invólucro, que é o encapsulamento dele, né? Encapsulamento, ó. Aqui tem um modelinho diferente, ó. Não é só retangular, tem uns quadradinhos, né? Então, tem outros modelinhos aí, mas também é uma outra aula que eu vou falar. Agora, nós estamos falando de porta lógica NOT. Onde está você? Aqui, porta lógica NOT, uma entrada, uma saída, o símbolo que é um triângulo com uma bolinha, com uma função de inversora, entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. E também estamos falando do CI. Este é o circuito integrado da porta lógica NOT. Mas como é que eu sei? Então eu tenho que conhecer essa imagem aqui, ó. CI NOT. Sora, não entendi. Bom, tu já viu que o símbolo da NOT é um triângulo com uma bolinha, tem uma entrada só e uma saída.
Então, quando tu pesquisa na internet circuito integrado da porta NOT, a internet, a web, né, o navegador, vai te mostrar uma infinidade de imagens. Só que agora, nessa altura, nessa fase do jogo, tu já sabe identificar entre todas essas imagens aqui qual é o CI da NOT. Por que tu já sabe? Porque nós começamos apresentando o símbolo da NOT. Uma entrada, uma saída, um triângulo com uma bolinha. Então, logo, quando eu pesquiso o diagrama interno de um CI, a representação dele num projeto, eu já consigo identificar que este aqui é o meu CI NOT, porque eu estou enxergando aqui um triângulo com uma bolinha, uma entrada e uma saída. Essa entrada está ligada no pino 1 e a saída no pino 2. A próxima porta, a entrada está ligada no pino 3 e a saída no pino 4. A próxima porta está ligada à entrada no pino 5 e a saída no pino 6. A próxima porta, a saída no pino 8, a entrada no pino 9. A próxima porta, a entrada, o pino de entrada é o 11 e a saída é o 10. A próxima porta, o pino de entrada é o 13 e a saída é o 12. Ou seja, quantas portas NOT, quantas inversoras eu tenho neste circuito integrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela quantidade de pinos deste CI, eu tenho 6 portas lógicas NOT aqui. Eu tenho 6 inversoras. Por isso que vocês vão achar a nomenclatura X-inverter. Ou seja, tenho 6 portas lógicas inversoras dentro do meu CI. Tá, passando a limpo, gosto de passar limpo para deixar as coisas bem claras. E também gosto que vocês perguntem para eu tirar as dúvidas. E o que eu tenho aqui? Que figura é essa? Essa figura é um diagrama elétrico de um circuito integrado, de um CI, que representa... Aqui, onde é que eu tô? Ah, tá. Tem que voltar aqui, ó. Representa isso aqui fisicamente o que vocês vão comprar, tá? O circuito integrado, que tem 14 pinos. Só que o desenho dele é este aqui, ó. Este é o desenho do projeto. Então, olha fisicamente, esse aqui é o meu desenho do projeto. 14 pinos também, 7 pinos de cada lado, tá? O pino 7 é o meu GND e o pino 14 é o meu VCC. Quem é o meu GND? O meu GND é o meu pino negativo, aonde eu vou alimentar ele com o pino negativo da minha fonte. Uma outra aula, tá? Mas eu preciso falar disso agora. E o meu pino 14 é o meu VCC, é onde eu vou alimentar ele com o positivo da minha fonte. Então, eu tenho um CI, um circuito integrado, com 14 pinos. A contagem dele é em U, ou seja, a letra U mesmo, ó. Começa no 1, vai no 7, faz a volta, vai no 8 e vai no 14. Então, faz a letra U. Todos os CIs são assim? Não, tá? Este tipo aqui é dessa forma. Vocês podem observar que aqui embaixo eu tenho a parte reta, que é o meu bottom, né? Que é a parte de baixo do CI. E aqui em cima eu tenho este chanfro aqui, que representa a parte top, ou seja, a parte de cima do CI. Parte de cima, parte de baixo. 14 pinos, sendo que o pino 1, o pino 3, o pino 5, o pino 9, o 11 e o 13 são entradas. Os demais pinos, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12 são as minhas saídas deste circuito integrado aqui. Quantas inversoras eu tenho dentro dele? Eu tenho 6 inversoras. Elas são interligadas entre si? Não. Se eu quiser usar só uma delas, posso? Pode. Se eu quiser usar entrada 11, saída 10, posso. Se eu quiser entrar entrada 5 e saída 6, posso. Elas são independentes. Então, é um circuito integrado que tem 6 inversoras dentro. Vamos olhar isso na prática?